Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, tu és um Deus adorado neste lugar, tu és santo, tu és santo, tu és santo, então clamamos pela cobertura do teu Espírito, clamamos por esta graça, esse revestimento do Cristo vivo. Pai, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, coloca esse nome sobre nós, ó Pai querido, para que ele vá adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, Senhor, quebrando barreiras, fronteiras, quebrando, ó Pai querido, o Espírito que vai começar a atuar daqui a pouquinho, Senhor, porque estamos na virada do mês, Senhor. Já há uma frequência para nós, uma atmosfera de Deus para nós, mas daqui a pouco, na virada do mês, também para as coisas das trevas haverá uma outra frequência. Sairemos, ok, agora da influência de Aquários, entraremos nessa outra influência, papai, não para segui-la, mas para resisti-las, Senhor, que é a influência de Leviatã, Senhor, em peixes, ok, agora em nome de Jesus, para que aquilo que o adversário quer colocar contra nós, como aqueles que são aliados aos dominadores desse mundo, ó Pai querido, como diz a tua palavra, ao espírito que atua nos filhos da desobediência, Senhor, não queremos ser pegos como filhos da desobediência, que estão debaixo da influência das potestades do ar. Não, não queremos estar neste lugar. Nós queremos cada vez mais nos desligar dessas manifestações de trevas, queremos estar livres desse tipo de influência, de regência, Pai. Por isso estamos aqui, para aprender sobre isso e para aprender aquilo que Cristo vivo deixou para nós, através da sua palavra, para que nós pudéssemos nos posicionar de acordo com aquilo que é a cultura do teu reino. Então, vem, nos ajuda, nos ampara, nos orienta, fala conosco e nos dá destino certeiro. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito desse ambiente espiritual que foi criado dentro do tempo eterno do Senhor. Ele criou um recurso para nós, alguns recursos para nós sairmos daquilo que o adversário procura lançar contra nós. No livro de Jó 41 vai falar ali nos seus versículos a respeito de qual é a influência do signo do zodíaco. Não é aquilo, Jó falando, mas o Senhor falando, o Deus de toda a terra falando ali, questionando Jó, Jó, você sabe qual é a influência do signo do zodíaco sobre a terra? Então, ontem já falamos um pouquinho a respeito, lemos ali a respeito daquilo que Deus tem para nós em Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 20, a respeito do tempo marcado, a respeito de tendas de encontro com o Senhor para a produtividade. E assim como temos tempos de encontro para a produtividade em Deus, nas festas, no Shabat, na mudança de estações, na mudança de meses, o adversário também tem seus encontros marcados com o homem. E ele vai utilizar isso também através de festas. Veja, essa festa, no qual hoje vemos aí o nome de quarta de cinzas, não é? Mas desde sexta-feira, quinta-feira, já em algumas cidades já começa até uma semana antes, ou às vezes quase que um mês antes, as suas manifestações, os seus pontos de encontro com o adversário. E aí, quando nós, como filhos de Deus, falamos a respeito dos pontos de encontro com o nosso Deus, nós falamos, mas isso é judaizante. Não, não é judaizante, irmãos. Isso é verdadeiramente uma estratégia de Deus para se encontrar na intimidade com seus filhos. Aqueles que ouviram algumas notícias a respeito do que está acontecendo nesse ambiente espiritual, que começou aí no dia 14 até o dia de hoje, nós vemos o que foi produzido no ambiente de intimidade com o adversário. Portais foram abertos, os próprios, aqueles que seguem esse tipo de cultura, estão falando, por causa da coincidência do dia 13, não é? Eles já estão falando ser uma sexta-feira, que são portais das trevas, eles já estão falando que aquilo que foi liberado e aquilo que será liberado para essa temporada é muito pesado. Então, precisamos entender, irmãos, que Satanás tem seus encontros de produtividade com o seu povo. Ele tem, irmãos, e nós, não porque imitamos Satanás, mas porque Satanás imita Deus, nós precisamos saber o que é verdadeiro para nós. Precisamos ter essa postura, esse entendimento, de entendermos o que é verdadeiro da parte de Deus e tomar para nós. Entrarmos nesse lugar onde o Pai vai falar para nós, olha, isso aqui é para a sua produtividade. Hoje, estamos num dia em que o Pai está falando, se encontre comigo e plante um memorial para a sua produtividade. E depois me faça lembrado, toque trombetas. Lembre-me do teu memorial diante de ti.
diante de mim. Porque o adversário, ele tem os seus memoriais. Porque no passado fizemos memoriais. Quantos daqui participaram dessa festa no passado? Eu participei. Me lembro da minha época, shorts bem curtinhos, sandálias bem altas, blusas sensuais, dançava, toda aquela manifestação de levantar altares para o adversário. Foram plantações que eu fiz, plantações de pecado, e pecado não se apaga com o tempo, não é assim que se apaga pecado. Pecado só tem uma maneira de lavar, de limpar na nossa vida. Nós precisamos estar limpos. Então, quando é agora convertida, eu olho para o meu passado e vejo aquilo que foram as minhas plantações. Em primeiro lugar, preciso receber a palavra que confronte com aquilo que eu produzi. Me confronte. Olha, você produziu isso, isso é pecado. E está lá nas regiões, estão lá nos arquivos os teus pecados. Então, agora que você é notificada do teu pecado, vá limpar. Apresente uma oferta. E quem é a oferta? A oferta não é dinheiro, irmãos. A oferta é o sacrifício do Cristo vivo. Levantando o sacrifício do Cristo vivo diante do Senhor e falando, Senhor, sim, eu me arrependo, estou aqui diante de ti e eu quero arrancar essa plantação, esse memorial que eu fui fazendo ano após ano, e a minha geração também passada, ano após ano, foi plantando diante do altar do adversário. E aí, nossos ciclos de repetição começam a ser transformados em ciclos de prosperidade, ciclos de novidade de vida, ciclos onde eu vou colher aquilo que é celestial. Por isso, eu falo para você, tenha paciência. Faça a tua parte, deixe Deus limpar a sua vida totalmente, em nome de Jesus. E é isso que nós queremos trazer hoje. Estamos trazendo a respeito dos encontros com Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14 a 20, como já falamos. Se você procurar ali no hebraico, você vai ver a tradução de algumas palavras, que são palavras que vão trazer um entendimento um pouco maior, um pouco melhor daquilo que Deus faz com o sol, com a lua, com as estrelas, e a regência que Ele dá para esses astros, porque tudo quanto Deus cria é vivo, e estava debaixo do governo de Adão. Quando Adão cai, tudo aquilo que estava debaixo do seu governo cai também. E a partir disso passa para as mãos do adversário. Por isso que ele pôde chegar até diante de Jesus e falar para ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque por legalidade, não é? Do consentimento do homem, da obediência do homem, passou para as mãos de Satanás. E nisso ele não estava mentindo. A proposta que ele estava fazendo para Jesus era verdadeira. Mas Jesus tinha uma palavra e pôde repreender aquela tentação com a própria palavra de Deus. Ele, sendo a palavra, buscou uma palavra e aí lançou contra Satanás. E falou para Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o meu Pai é maior do que você, porque você é só uma criatura. Ele também é teu Deus. E eu estou avisando para você: eu adorarei somente ao Senhor, aquele que também é teu Deus. Então, Jesus destrói o argumento das trevas. Então, irmãos, precisamos entender que Satanás tem algumas legalidades dadas por Adão. Nós, como povo de Deus, precisamos sair de debaixo dessas legalidades. E através das estações que o Senhor nos dá, através daquilo que são os tempos determinados por Deus, nós podemos ir cortando as influências desse adversário. Que coisa tremenda. Cortando as influências do adversário na tua vida e na minha vida. Veja que ele tem sábados, ele tem cabeça de mês, ele tem Shemitah, que são 7 anos, ele tem o ano dele quando muda, ele vai mudando os cenários espirituais, que são ambientes de bênçãos para a tua vida e para a minha vida. E hoje me chamou a atenção a formação dessas tribos que regem o inverno. Ontem falamos bastante a respeito do inverno de Deus, a representatividade do Cristo vivo como nosso sacerdote. Não é? Dentro do inverno de Deus, Deus levanta alguém para nos dar cobertura espiritual, para fazermos aquilo que precisamos fazer, seja o tempo que for, seja a estação que for. Então, falamos do sacerdote do Cristo vivo, mas falamos também a respeito do inverno de Deus, dessa atmosfera que vem sobre nós para sermos produtivos, para estarmos prontos para a próxima temporada. E hoje nós queremos falar do ambiente da carne, que foi verdadeiramente levantado por aquelas mulheres que geraram, não é? E depois gestacionaram ali as 3 tribos que são as comandantes dessa temporada. Entende isso? Temos 3 tribos que comandam essa temporada. A primeira se chama Dan, a segunda Aser e a terceira Naftali, ou Naftali.
mais certo era Naftali, porque não tem acento, não é dentro do nosso português. Então, aí o que acontece? Nós vamos vendo ali uma manifestação de duas irmãs em competição. Então, esse é um ambiente de três tribos que governam um lado como que eu posso dizer, da ordem da marcha do nosso Deus. Três tribos que foram geradas debaixo de um ambiente pesado. Olha aqui o que Raquel fala. Eu, minha serva Bila, tal, tal. Aí ela falou: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso eu lhe chamei de Dan. Então, ela aqui, então, declarou isso. Então, o primeiro filho que rege esse mês é Dan. Deus me fez justiça e me deu um filho. Porque, olha aqui o capítulo 30, versículo 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã. Então, olha qual é o ambiente. O ambiente é de inveja. E é interessante que depois, quando formos falar dos tipos de tronos que regem essa temporada no ambiente maligno, você vai ver como bate com aquilo que essas mulheres se expressaram. Você e eu teremos uma noção do que é que cada um dos tronos da maldade tem expressado para influenciar as nossas vidas. E é dessas influências que nós precisamos nos livrar. Não estou falando de estarmos endemoniados, eu estou falando de estarmos influenciados. E às vezes, como o apóstolo diz, principalizados, ou seja, andando nos princípios desses tronos. Você não está com um demônio, mas você está com a cultura do demônio. Então, nós precisamos pedir, você, eu, não, estou falando de uma maneira geral, eu estou incluída, porque estou pregando, e a palavra de Deus é uma espada, e a espada tem cortes, tem gumes dos dois lados. Então, enquanto ela corta ali, ela corta aqui também. Enquanto Deus te examina e te sonda aí, para ver se há em ti algum caminho mau, Ele também está me sondando e vendo se há em mim algum caminho mau para me guiar às águas de justiça, para te guiar às águas de justiça, aos lugares de justiça de Deus, aos ambientes de cura. Então, sempre entenda assim, quando um pregador está pregando, ele já fez ali a sua análise, ele está pedindo para Deus, então a palavra também está falando com ele. Então, isso é muito tremendo da parte de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Estejamos todos debaixo do crivo de Deus, não para condenação, mas para alinhamento, para demonstrar amor, para trazer um caráter dentro de nós e um espírito que esteja verdadeiramente ligado à videira verdadeira, dentro do que Cristo preparou para a nossa santificação. Isso é tremendo, irmãos. Isso é amor de Deus, que está nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Graças a Deus. Então, se você pegar, olha o ambiente do coração de Raquel, se tornou invejosa de sua irmã. Agora vamos ver o ambiente do coração como chama ela? Lia. Olha o que ela fala aqui, ó, no filho que ela deu. Ela teve dois filhos. A Raquel teve dois filhos emprestados, em ventre emprestados. Aí ela tem o segundo filho. Falar de Raquel primeiro. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Então, o primeiro. E aí depois ela teve mais um. Aqui ela vai dizer assim, no versículo 7. Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. Então ela coloca Deus no meio da confusão que ela está. Então, isso é muito pertinente aos espíritos de religiosidade que estão, muitas vezes, permeando ou farejando a minha vida e a tua vida. São coisas que, às vezes, nós colocamos Deus nisso e Deus, na verdade, não está nisso. Nós damos o crédito para Deus como se Ele estivesse fazendo, mas, na verdade, Deus não está fazendo nada disso. Deus está longe desse tipo de disputa, porque eram mulheres que estavam competindo entre si, por conta das suas próprias feridas e limitações. Aí depois, vamos lá, então declarou Raquel, já falei, no 8, aí depois, 9, Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Então veja, que é justamente o que acontece. Uma faz e a outra, por inveja, também faz. As duas estavam em ambiente de inveja. E aí depois vem lá. Então bradou Lia, perdão. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia, no versículo 11, bem-aventurada eu sou. E ela lhe deu o nome de Gade. Eu sou bem-aventurada porque a minha serva deu um filho.
E aí depois, Zilpa, serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E o chamou de Asser. Vejam que eram mulheres, que elas tinham um filho, 2 filhos, mas todos estavam ligadas a elas mesmas. E eu repreendo todo espírito de condenação que queira vir contra a tua vida e a minha vida. Ao invés de tomarmos a palavra de Deus por alinhamento, tomamos essa palavra para condenação. Então, todo ambiente de condenação que o adversário está procurando te jogar e me jogar, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Espíritos acusadores e condenadores, para fazer com que eu e você analisemos as nossas vidas de acordo com aquilo que eles querem, com a instrução do Espírito que está atuando agora, e não de acordo com aquilo que Deus está trazendo para nós como limpeza. Então, que eles sejam sentenciados agora. Não aceitamos nenhum insidiar das trevas, em nome de Jesus, nenhuma sugestão das trevas, em nome de Jesus. Mas o Espírito que está em nós é o Espírito de amor, que vai trabalhando em nossas vidas e colocando em nós algo de alinhamento, e não de condenação, não de flagelo. Sejam repreendidos em nome de Jesus. Todo o espírito de Jezabel enviado para se nos opor, através de acusação, colocando como se fosse a mão na cintura, que é como eu vejo, e falando: reinas tu sobre Israel, você está nesse ambiente. Sim, podemos até estar em determinados ambientes, mas nós estamos aqui não para ser condenados nem acusados. Em nome de Jesus. Que todo ambiente de condenação e acusação seja desfeito agora, em nome de Jesus. E possamos ter o ouvido limpo para recebermos o amor de Deus e sairmos desse lugar. O adversário não prevalecerá na sua estratégia de nos enganar, em nome de Jesus. Porque senão nós sairemos daqui derrotados, sairemos daqui tristes. Porque às vezes a verdade vem, e ela vem para nos confrontar, e aí ao invés de recebermos a verdade, nós recebemos uma acusação, a verdade na sua essência. Porque como disse ontem, Jesus caminhou entre nós cheio de graça e de verdade. Porque se ele trouxer a verdade de maneira crua, sem a graça, sem o favor imerecido, sem a direção, sem o poder dele nos abraçar e nos dar capacidade de cumprir aquilo que ele está falando, nós vamos sair, nós vamos entrar no legalismo, que é isso que Satanás quer. Nas acusações. Mas o Senhor não quer que andemos nisso. O Senhor quer que nós andemos neste lugar onde a verdade nos liberta, porque a conhecemos através da pessoa bendita e amorosa do Senhor Jesus. Por isso sejam desfeitos esses baluartes da mentira, esses fundamentos das trevas que querem ministrar junto com a palavra de Deus. Agora, sejam detidos nas regiões espirituais da maldade, detidos, desfeitos. Ei, agora! E esses são os guardiões desses altares. Agora, percam as forças e saiam, em nome de Jesus. Não aceitamos. Não aceitamos esse tipo de manifestação nas nossas vidas, em nosso meio. Todo ambiente preparado por Satanás, seus demônios, para nos manter nesses lugares onde a palavra vem, e ao invés de a recebermos, nos opomos a ela, por conta do espírito orgulho que está chegando nessa temporada. Em nome de Jesus. Não haverá colheita desse demônio nas nossas vidas. Que o espírito de Leviatã, com seus algozes, em nome de Jesus, sejam agora sentenciados. Aqueles que trazem turbulência na mente, nas emoções, agora sejam sentenciados. E os dominadores de mente, dominadores de vontade, dominadores de emoção, sejam detidos, paralisados, encadeados e saiam, em nome de Jesus. E que o poder da palavra de Deus substitua esses dominadores agora, pelo poder da palavra de Deus, a qual nos faz presos da esperança. Queremos ser presos da esperança, como diz a palavra de Deus. Não presos de uma esperança, de uma expectativa de condenação. É em nome de Jesus que o rio das águas agora, por favor, papai, venha sobre nós e limpe tudo aquilo que o adversário tem jogado para emporcalhar as nossas armaduras e as nossas vidas. Que não haja confusão no nosso meio. Ouça-se a voz do Senhor, limpa, clara, poderosa, eficiente, eficaz. E saiamos dos lugares onde o adversário quer nos manter. Em nome de Jesus. Que a passividade seja vencida, amplamente vencida. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. E aí, então, irmãos, comecei a olhar esse ambiente
E vamos vendo ali duas mulheres que colocam mais duas mulheres que ambas aí, se formos olhar dentro de uma linguagem profética, elas significam as suas próprias carnes, as suas próprias carnalidades. E olha que interessante, nós começamos aqui dentro desse mês de janeiro, né? Dezembro, janeiro, nós começamos com um elemento que há no homem, a terra, que é a nossa carnalidade. Depois vamos para o segundo mês e nós temos um outro elemento chamado ar, que são as mentalidades. E para o terceiro elemento que vai entrar agora, não é no próximo mês, aí estamos virando hoje, começamos a ficar debaixo das emoções. Então, essas mulheres começam na carne e elas vão dando lugar a pensamentos e a emoções, e isso transforma a vida delas num ambiente espiritual na qual elas ficam cativas, e você não vê em nenhum lugar da Bíblia resgate para essas manifestações dessas mulheres. Mas para nós, através do sangue de Jesus Cristo, nós vamos ver resgate para as nossas vidas. Através da personalidade bendita do Senhor Jesus, nós vamos ver resgate, porque ele vem verdadeiramente modificando o ambiente espiritual no qual aquelas mulheres estavam imersas, que são 3 meses dentro do inverno, que seria uma produtividade de descanso para Deus, elas estão em guerra. Elas não têm descanso. Elas estão ainda carentes de amor. Elas ainda estão carentes, cheias de cobiça, para serem validadas por um homem. E Deus está falando, acabou o tempo do homem te validar. Eu é quem vou te validar. Você entende o que é o ambiente do inverno? Enquanto essas mulheres produziram ambientes espirituais para que o inverno fosse aquilo que é a manifestação da frieza, fosse a manifestação da morte, fosse a manifestação daquela aparência de uma árvore seca e que nós olhamos e falamos, morreu. Deus preparou, não, ainda que esteja morto, viverá. Deus preparou ao cheiro das águas, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão, abandonado, esse tronco morrer, há esperança para você, ao cheiro das águas. Jó fala isso. Então, o Senhor, ele vai falar para mim e para você, mais uma vez, decida em qual ambiente você vai ficar. Essas duas mulheres, com as suas concubinas, elas produziram um inverno seco, carnal, terreno, onde as manifestações das trevas vieram e as engoliram. Deus conseguiu resgate para os filhos, para a próxima geração, para Dan, para Aser e para Naphtali. Agora, para essas mulheres, não se aproveitou a obra das suas mãos, como fala lá o livro de Mateus. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Então, nós não podemos andar no ambiente dessas mulheres. Aleluia. Isso, exatamente. Nós temos que subir, irmãos, e começar a falar. Onde estão as minhas sentenças de morte? Onde as cobiças do meu coração? Veja que uma estava com inveja, outra estava com inveja. A outra, a primeira, a Raquel, ela desejou tanto aquilo que ela tinha, que ela puxou para ela mesma um ambiente de morte. Dá-me um filho, senão eu morro. E quando o filho chega, o que acontece? Porque não foi verdadeiramente Jacó, entre aspas, que lhe deu um filho. Quem deu o filho para ela foi Deus. Mas ela estava já sentenciada pela sua própria maldição. Então, precisamos entender essas coisas. O que Deus está dando para você e para mim, e sentenciamos aquele fruto com a maldição dos nossos lábios. Ah, também quando chegar, nem quero mais. Tem um cântico do Tim Maia que perseguiu minha vida, muito tempo. Ele falava, o que adianta agora o seu desejo de estar comigo? O que adianta agora que você quer ficar comigo? Porque, para mim, a vida terminou. Olha, eu fui ministrada há muito tempo por esse cântico do Tim Maia. Durante o tempo em que a minha vida estava como estava, que todo mundo aqui já conhece, não preciso ficar repetindo. Durante aquele tempo, eu estava sendo ministrada por esse cântico. Porque quando você chegar para dar aquilo que eu estou buscando, a minha vida já vai ter terminado. E eu precisei, irmãos, entrar na presença de Deus e falar para Deus, Deus, eu não quero esse cântico. Eu preciso estar firme. Porque o Senhor falou, quando a dracma perdida for achada, eu não quero que você tenha o sentimento de que a vida terminou. Eu não quero que você esteja morta. Eu quero que você chame as amigas e celebre. Você entende o que é necessário fazer na tua vida e na minha vida? É necessário nós entrarmos nesses ambientes onde, no passado, nós produzimos tanta coisa para um ambiente espiritual de morte.
Nós permitimos que a nossa carnalidade aí na representatividade de Bila, que quer dizer atemorizada, e de Zilpa, que quer dizer um pingo, nós precisamos sair desses ambientes de medo e de insignificância, irmãos. E começarmos a entender, Deus tem um resgate para o tempo. Deus levantou filhos para mim, e o filho que ele me deu se chama juiz. O outro filho que ele me deu se chama estou satisfeita ou feliz. E o outro que ele me deu se chama doçura. Eu vou sair daquilo que é torcido, que é a tribo de Naftali agora, nessa temporada. Eu vou entrar como uma corça, vou entrar como uma gazela, vou andar nos lugares altos da adoração do meu Deus, e ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta para mim, ainda que as ovelhas no curral, as malhadas não estejam mais lá, eu ainda adorarei, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Deus vai falar para mim e para você. Abacuque, capítulo 3, final ali. Então, o Senhor está falando, você vai querer mudar de ambiente ou você vai ficar num ambiente de uma produtividade caída? Você vai querer mudar do ambiente que o adversário preparou para você e a carnalidade, a mentalidade e as emoções. Aí vamos colocar de Saturno, Cronos, que rouba tudo aquilo que é teu através da tua carne. Você vai ficar na mentalidade de Urano, Aquários, que vem trazer uma mentalidade caída, é um distribuidor de pensamentos para todos os outros tronos para vir segurar você. Ou você vai ficar debaixo do orgulho, que é produzido por Leviatã, não é? Através aí das águas, das emoções. O que você vai decidir? Você vai sair dessa tríade de carnalidade, de coisas vindas da parte de Adão e da natureza da serpente, ou você vai querer se estabelecer naquilo que o próprio Deus criou, independente do que essas mulheres deram de identidade para eles. Elas deram da identidade deles uma identidade que se voltava para elas, somente para elas. Mas Deus deu uma identidade para eles de acordo com aquilo que Deus tinha proposto para eles no céu. E é essa identidade que nós precisamos ficar. Deixe Zilpa, Bila, Raquel e essa outra aqui, Alia, para trás. Deixe essas mulheres para trás. E comece a entrar naquilo que é o plano de Deus. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar esperta ou vigilante com aquilo que são os meus pensamentos. Veja, de repente, o ambiente da palavra de Deus que estava sendo ministrado aqui foi envolvido pela acusação e a condenação. Então, eu preciso estar vigilante. Não apenas como ministrante da palavra, mas como alguém que está acordada com o Senhor, andando junto com ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, estando em acordo com Deus, eu percebo uma movimentação espiritual e tenho que tomar posição. Porque eu posso deixar simplesmente a ministração correndo e fazer de conta que eu não estou sentindo ou vendo isso no reino do Espírito, e depois nós saímos daqui, ao invés de sairmos com alegria de uma palavra poderosa, nós saímos daqui debaixo da condenação de Satanás, de Jezabel, de Beelzebu e todos os escalões da maldade que são ou aqueles que regem esses tipos de demônios. Não, irmãos, nós precisamos tomar posição. E eu não estou falando isso para me exaltar, estou falando isso para que você saiba que o mundo espiritual é real e eles vão tentar te bloquear e me bloquear para trazer inversão até no ambiente de culto, para trazer uma inversão até nas celebrações que estamos fazendo junto diante do Senhor. É verdade, hoje temos Santa Ceia e eu me esqueci de preparar os elementos. Então, você aí que já como é que fala, que se esqueceu como eu, já corre aí, já vai pegando seus elementos aí e vai trazendo aqui para o lugar que vamos fazer. A minha cozinha é bem perto, dá para eu pegar. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus está esperando de nós é um posicionamento firme. Se nós aprendermos a olhar o tempo de Deus com aquilo que Ele quer trazer de mudança para dentro do nosso espírito, através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós verdadeiramente, irmãos, teremos uma vida tranquila, uma vida abastada, uma vida de precauções dadas pelo próprio Deus, de vigilância dadas pelo próprio Deus. Veja, o mês que vai entrar agora, eu não sei quando é que muda, se alguém puder pesquisar aí, quando entra a mudança do signo do mês, que aí vai entrar para peixes, sai de aquário, vai para peixes. Então, é uma outra regência, é uma outra influência que está contra as nossas vidas, uma oposição às nossas vidas.
Então, hoje nós temos a virada do mês. Quem é o que vai nos representar agora? Naftali. Naftali. E está debaixo de que atmosfera? A atmosfera do juízo de Deus. É por isso que nós podemos entrar e sentenciar cada uma das manifestações que o adversário tem procurado trazer sobre a minha vida e a tua vida. E quem é que está por trás dessa manifestação aí do signo de peixes? É Leviatã, o Senhor, o rei dos soberbos, o Senhor do orgulho, o Senhor daquilo que existe no homem de mais terrível. Irmão, se você pegar a manifestação, vou até pegar aqui na minha Bíblia, a manifestação do que é um Leviatã, um crocodilo. Você pega essa figura aqui que Deus resolveu usar para trazer o espírito de orgulho de maneira muito clara para o homem, você poderá entender do que é que Deus está falando e da guerra espiritual que temos com esse tipo de manifestação. Deus vai falando com Jó, falando com Jó, falando com Jó, e quando chega aqui, no versículo, no 40, no capítulo 40, ele já vai falando algumas coisas, e no 41, no 40 ele vai falar de Behemoth, uma outra figura mitológica aí, vamos colocar assim, que é o hipopótamo. Ele fala das estruturas que há no coração de Jó. Não é? Já falamos isso várias vezes. Perdão. Mas aqui, em Leviatã, no 41 de Jó, ele vai falar exatamente a respeito de algo chamado orgulho. E aí ele pega aqui a palavra, pode tu, como anzol, apanhar o crocodilo, se você olhar na versão da Bíblia em hebraico, no caso, você vai ver que é a palavra Leviatã. É uma figura mitológica. Você, às vezes, procura na internet, você vai ver um grande dragão dentro de águas. Então, águas são as emoções. E aí vai falar ainda, podes meter-lhe no nariz uma vara ou junco, e aqui eu fui anotando, irmãos, ele trabalha com intimidação, ele não pode ser ferido, ele traz terror, ele é intocável, ele conhece, ele tem um conhecimento maior que o do Senhor, ele se arroga disso. Então, tudo isso estava dentro de Jó. Você entende? Jó, a palavra de Deus diz que Jó era reto. Falamos ontem já um pouquinho a respeito de Jó. Mas Deus precisou falar para Jó, Jó, eu sou maior do que você. Deus precisou mostrar a sua grandeza para Jó poder se mirar na insignificância que ele tinha. Então, esse é o que vem para nos influenciar nesse mês. Isso é o que está liberado contra nós, mas aquilo que o carnaval produziu esses dias. Então, aqui a irmã está falando. Obrigada, irmã Daiane. Ele entra de 18 a 19 até 20 de março. Então, veja. Então, ele entra hoje para amanhã. De hoje, vamos colocar assim, na virada, de hoje para amanhã. Então, são manifestações das trevas que vão nos atacar com as próprias características dele. Mudaram as características, irmãos. Mudaram o tipo de ataque, não é mais na mente. O Alexandre veio trazer aqui para mim. Obrigada, amor. Veio trazer a Santa Ceia aqui. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que Deus ele vai trazer para a tua vida e para a minha vida? Quais são as manifestações das tuas emoções que estão debaixo de um ambiente de competição, de inveja, de ambições e que você ainda não sentenciou? Amém? Sim, ele tem que andar de 2 em 2 horas, 5 minutinhos aí pela casa, até por um tempo. Aí, acho que 14 dias. Graças a Deus, está evoluindo muito bem. Então, ele deu uma levantadinha e trouxe aqui também. Muito obrigada. Então, irmãos, o que nós vemos da parte de Deus, como Deus está trabalhando para te dar recurso, para que quando o adversário vier, lembra que agora, na virada, era o tempo de Shebat, o tempo de Aser, de ser feliz no Senhor, de estar com a nossa vida alinhada com aquilo que Deus está fazendo, estarmos satisfeitos com Deus, para quê? Para que quando as emoções viessem de insatisfação, de orgulho, nós, sim, os pregadores dizem que Jó não tinha nada de orgulho. Então, não é? Então, nós entendemos diferente. Respeitamos a visão deles, mas nós entendemos diferente. E não vamos negociar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deus não é injusto, irmãos. E a própria Bíblia, na parte quando Eliú começa a falar com Jó, o Eliú já aponta o dedo ali na vida de Jó. Você pegar aqui, eu acho que é o 31. Deixa eu ver aqui. Aqui. Jó declara.
com seus amigos, Eliú, aqui, ó, cessaram aqueles 3 homens, tal, aqui, ó, no tocante ser ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então, aqui, autojustiça, sabedoria aos próprios olhos. Então, era o pecado de Jó. Então, está anunciado na palavra de Deus. É um pecado espiritual, porque o único homem perfeito, sim, foi Yeshua. Então, precisamos entender essas coisas. Mas nós os respeitamos. E que o Senhor possa trazer isso a revelar. Então, em nome de Jesus, depois nós vemos o próprio Deus descortinando a falsa sabedoria de Jó, a falsa justiça de Jó. Tanto é que Jó mesmo reconhece a sua pecaminosidade, não é? Mas isso é assunto para uma outra vez. Então, vamos lá, irmãos. Se você Deus devia para Jó. Se você vai pegando aqui as características de Jó, Jó era impenetrável. Deus está falando, não dá para penetrar em você, Jó, porque você não deixa. Você é autojustificado. Você está cheio de orgulho dele, Leviatã. Tem uma natureza satânica dentro de você que eu preciso tratar. Satanás requereu a tua vida, Pedro, para te peneirar. E eu intercedi por você. Quando você se converter, ajuda aí os seus irmãos. Faça algo pelos teus irmãos. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, diante dos olhos dele, estava justificadíssimo. Não, Senhor, contigo eu vou até a morte. E o que aconteceu? A morte que Pedro estava falando era dar o corpo dele para morrer, o corpo físico. Mas ele não estava pronto para o nível de morte que Deus estava chamando ele para ter, que era a morte espiritual, a morte do ego, a morte daquela satisfação que Pedro tinha de andar por sobre as águas, a morte da satisfação que Pedro tinha de pegar e falar: ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro estava justificado naquilo que ele tinha de revelação do próprio Deus. Aí Deus falou para ele, fala: Pedro, eu não posso contar com essa justificação. Eu tenho que contar com aquilo que verdadeiramente procede só de mim. Quando você tem fé em mim e naquilo que eu represento como teu Salvador, aí sim você estará convertido de verdade. Você vai saber que a fonte disso que você faz sou eu, e junto com a Trindade. Você entende o que é que Deus está falando para você? Deus está trazendo uma mudança de fontes para nós. Então, o Leviatã, ele vai querer fazer exatamente isso. Ele vai querer trazer para nós o problema de nós tocarmos na fonte. Qual era o problema de Jó? Ele achava que ele era a fonte da sua própria bondade. E isso, cheio do eu. Sim, sim. Então, nós precisamos entender, irmãos, o que é que Deus estava falando aqui nesse momento. Então, como eu disse ontem, você pode ter um caráter reto, pagar as suas contas, ser bonzinho, ser uma pessoa de um caráter ilibado. Não é disso que estamos falando, não estamos falando de caráter. Caráter por caráter de Jó era excelente. O que estamos falando é da dívida que temos para com Deus e só o Cristo vivo pode pagar. Estamos falando do pecado que apagou o nosso espírito e nos fez independentes de Deus. Estamos falando de fonte. Adão bonzinho ou Cristo vivo? Adão bonzinho produzindo da árvore do bem e do mal. O Jó produziu bem, mas a fonte dele era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore da vida, a árvore da obediência. Então, são essas movimentações que nós vamos ter agora no mês de Adar. As movimentações de Leviatã, as movimentações do orgulho, as movimentações dos argumentos humanos. Olha aqui, irmãos, se você pegar o livro de Jó, o quanto Jó argumentou a respeito e a favor dele mesmo. Ah, se Deus se colocasse aqui na minha frente, eu ia falar e eu ia pedir para ele responder. E aí Deus se colocou na frente dele. Então, fala agora. Eu vou começar a perguntar para você agora, e você agora, por favor, me responda. E Jó não tem condições de responder. Por quê? Porque é limitado. Ainda estava morto dos seus pecados e nos seus delitos de independência de Deus, por não saber reconhecer qual era a fonte. Ele tinha fé em Deus. Tanto que ele fala: olha, ainda nos meus ossos eu o verei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha fé no Senhor, mas ainda não tinha descido de maneira revelada aquilo que era a sua pecaminosidade. Ele até falava com a boca. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Mas ele cria nisso?
Não cria, porque se ele cresce, ele não teria se manifestado de maneira tão terrível em relação àquilo que foi a justiça de Deus sendo colocada na vida dele agora como fonte. Leia o livro de Jó. É um livro difícil, irmãos, que você fica falando, mas no que está errado o que eles estão falando? Ai, meu Deus, que livro confuso. Sim, sim, olha lá, para pecar e para não manchar a sua imagem de justo. Então, aí tem tanta coisa que Deus, que Jó vai fazendo, só que por trás daquilo, escondido naquilo, tinha uma cabecinha de serpente. E Deus precisava sentenciar. Onde Jó aparecia com Satanás que veio falar para Deus. Jó foi acusado de ser interesseiro, e isso ele não era, irmãos. Aleluia. Isso ele não era. Ele não era interesseiro. Satanás veio falar, ele só te serve porque você o cerca. Toca nele, toca nos bens dele, na família, toca, toca. E Deus falou, vai lá, toque, não tire a vida. Ah, mas ele te serve dessa maneira porque ele tem saúde. Pode tocar na saúde dele, não lhe tire a vida. Por que Deus permitiu isso? Porque conhecia o coração de Jó. Só que Jó não conhecia suas falhas. E é dessa movimentação que eu estou falando. Na Bíblia não tem lugar melhor que descreva Satanás com tantos detalhes da sua própria manifestação. Leia o Jó 41 para você ver. E vá arriscando as características que Deus vai dando de Leviatã. Eu tenho um estudo que fala a respeito disso. As características de Leviatã. E ali, irmãos, é característica. Meu Deus, quantas características! Imagina o desdobramento dessas características. Para onde elas nos levam? Então, o Senhor está falando, vocês vão querer, porque, irmãos, o que é inveja? É o que Satanás teve lá no céu. Inveja de Deus. Ele é invejoso. Ele queria ser como Deus. E ele não queria simplesmente ser como Deus, no sentido, eu sou como Deus. Não, ele queria ser maior do que Deus, que era o sentimento que essa menina, a Raquel, tinha. Ela queria que a irmã fosse exterminada, que é exatamente o que Satanás queria. Queria que Deus fosse exterminado. Então, essa é a característica da inveja. Porque às vezes você vê um vestidinho bonitinho, você fala, eu queria. Não tem problema de você querer um vestidinho bonitinho. Não tem problema. Agora, o problema é que você queira que eu morra para você ter o vestido. Esse é o problema. E a palavra de Deus diz que Raquel era invejosa. E se você pesquisar o que é inveja, você vai ver que a inveja libera sentimentos de morte para outra pessoa. Não é só o desejo de ter algo, mas é o desejo de cobiçar algo, desejando a morte também. Então, isso era terrível no meio delas. Olha o ambiente de morte que esses 3 meninos foram gerados. O ambiente de sepultura, o ambiente abismal que esses meninos foram gerados. Mas porque Deus tinha um plano e um propósito para que eles fizessem parte das 12 tribos de Israel, Deus levantou um sacerdote para abençoá-los. Você entende? Deus levantou o pai deles para abençoá-los. E depois ele levanta ainda um sacerdote chamado Moisés para abençoá-los. E é isso que Jesus Cristo está fazendo agora. Como teu pai, eu quero te abençoar, e como teu sacerdote, eu quero te abençoar. Eu quero colocar você num lugar diferente desses que essas gerações da sua própria vida te levou. Esses lugares de inveja, de competição, de pingo, de atemorizada, de uma ovelha que na verdade não é ovelha, que quer dizer Raquel, de uma mulher que quer dizer Lia, quer dizer cansada. Eu quero tirar tudo isso de você. E através de algo chamado a eternidade que eu tenho para você, de mudar totalmente aquilo que você plantou por memorial diante do adversário. Essas mulheres tinham memoriais pesados diante do adversário. Tanto é que Raquel, mais para frente, no 35 de Gênesis, ela morre, dando à luz ao seu filho Benjamim, o qual ela chamou filho da minha dor, Benoni. Então, irmãos, o Senhor está fazendo algo para nos levar a um ambiente de confiança. Olha, se você está ocupado de ver o que o adversário está fazendo para a próxima temporada, eu quero te mostrar hoje, para que você esteja com o teu coração puro. Então, ele trabalhou a ser felicidade, plenitude, bem-aventurança, uma vara de intercessão nas mãos, Shevat. Para quê? Para que quando chegasse, aqui vamos pegar a letra do mês, que é Kuf, você vai ver que é uma dificuldade de acertar, é como a cabeça de uma agulha. Você tem dificuldade de acertar aquilo. Então, Deus está falando, eu vou trazer para você precisão, porque eu vou manifestar a natureza do cordeiro. Veja que gazela, cordeiro, são todos da mesma família dentro da biologia.
Então, precisamos entender o que Deus está falando. Se você deixa que eu seja da tua família e manifeste o cordeiro que está dentro de você, você poderá se manifestar como uma gazela que sobe e anda nos lugares altos comigo. Nós estamos no inverno. Você vai entrar no lugar de adoração comigo. Você pode entender o que Deus está falando? E esses lugares de adoração tornam-se semelhante a Ele, todo aquele que confia nele o adora. Olha lá o que Deus vai fazer comigo e com você. Nós nos tornaremos a semelhança do Cristo vivo, o qual estamos confiando nele, o adorando. Então, essa é verdadeiramente a intencionalidade de tempos e estações. Não é para nós andarmos aí, ai a letra, ai o nome do mês, ai não sei o que lá. Não, irmãos, é para pegar a realidade espiritual que tem em Cristo, para que ele seja formado dentro de nós e nos traga vitória sobre toda manifestação de pecado, transgressão e iniquidade, arrancando semeaduras das trevas, nas trevas, o qual estamos comendo, às vezes, de maneira tão terrível e, às vezes, até absoluta, em determinadas áreas na nossa vida, não tem nem um pouquinho de luz naquilo, mas Deus está falando, eu quero mudar a tua alimentação, eu quero mudar as consequências da tua plantação, porque eu quero arrancar as plantações feitas no inverno espiritual da maldade, como essas mulheres fizeram, através de 3 filhos, não é? E eu quero colocar vocês num lugar onde a alimentação que eu dou é pertinente àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Meu Deus, na cruz do Calvário, através da cruz do Calvário. Então, você e eu é que devemos estar agora no tempo de decidir. Senhor, o Senhor falou que a temporada agora é de juízo, para que haja uma vara, para que essa vara da intercessão me traga alegria, e que dentro dessa intercessão haverá doçura. E o que foi torcido na minha vida estará agora retificado pelo teu poder. Eu quero essas bênçãos. Eu vou comer da tua carne, vou beber do teu sangue. E eu estou pedindo para que essas realidades venham sobrepujar, venham desraigar aquilo que foi feito quando eu estava num lugar de tenebrosidade. Quando eu ainda estava em trevas nos meus próprios pensamentos, de acordo com uma filha da desobediência. Não sou mais filha da desobediência. Eu entendi o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. E eu quero isso para a minha vida e para o meu geracional. Eu quero arrancar os legados que eu plantei, que o meu geracional de antepassados plantou. Eu quero plantar algo novo para a minha casa, para a vida do Mateus, da Letícia, do Dom, meus netos, bisnetos, tataranetos, até a milésima geração daqueles que o adoram. É isso que nós estamos sendo convidados para fazer. Por quê? Porque ele nos ama. Ele não quer ver a nossa vida tempos após tempos. O que você vai comer hoje? Ah, eu vou comer aquilo que eu plantei lá no passado, sendo Lia, cansada, sendo Raquel, uma ovelha rebelde, sendo Zilpa, cheia de insignificância, sendo Bila, cheia de medo. Ah, é o que você está comendo agora, mesmo estando no meu reino, minha filha? Ah, é verdade, Senhor. Então vamos mudar isso? Eu tenho amor suficiente para dar para você. Eu tenho uma mentalidade suficiente em provisão para mudar a tua mentalidade, para que você seja transformado. E esses elementos da carne, esses elementos daquilo que o distribuidor de pensamentos de acordo com esse mundo, e aquilo que são as emoções que o adversário quer segurar, porque conforme ele vai passando, leia lá em Jó 41, o que a palavra de Deus diz, conforme Leviatã, ele vai nadando no fundo dos leitos, ele vai fazendo com que suba aquela areia, começa a ferver até a água. O que é isso? São emoções de ira. São emoções firmadas na irritabilidade. Aquela visceralidade que é no homem. É isso que Leviatã faz. Deus está falando, eu não quero mais que você viva nesses lugares. Eu estou trazendo para você a natureza do cordeiro. E você em mim tem poder para falar na minha presença, diante do meu espírito, falar, Senhor, não quero nada disso, hein? Quero entrar num lugar de transformação. Quero entrar num lugar de paz, onde haja o reinado do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é apenas uma cobertura dos pecados, como era com o sangue dos animais. O sangue de animais não podia aperfeiçoar o homem, mas o sangue de Cristo pode e aperfeiçoa o homem. Então, o sangue de Cristo, ele cobre pecados, mas, ao mesmo tempo, ele tem um agente, que é a própria vida de Deus, que vai matando a morte dentro de nós. E essa morte vai começando a ser destruída e ela vai começando a cair debaixo do sangue de Jesus até que ela não exista mais. Meu Deus!
Isso é a perfeição de Cristo para nós. E quando chega a isso, o Senhor fala, vamos para casa. É disso que Deus está falando. De um povo que busque a estatura do varão perfeito. É desse povo que Deus está falando. Um povo sem ruga, sem mácula, sem mancha. Um povo que entende que Deus é santo e quer adorá-lo pelo amor, pela retribuição de um caráter, sim, restaurado, reto, mas de um espírito vivo para Deus, que lhe obedece. Sair das atmosferas que essas meninas andaram e foram infelizes para a vida toda. Infelizes, irmãos. Porque nós vemos, Lia nem passa a morte dela. Agora, a Raquel passa a morte dela porque tem um fundo espiritual de levantar um rei ali. Um homem que seria pai de multidões. Aí tem um fundo falando dela, das fraquezas dela, do último filho que foi gerado. Porque o foco não era Raquel. O foco era aquilo que Deus estava levantando por nação. Porque, infelizmente, ela se tornou insignificante. Ela se tornou tão atemorizada que ela não permitiu que o nome dela tivesse com honra diante do Senhor. Veja que Deus colocou o nome de tanta gente lá no livro de Hebreus, mas não está o livro de Lia, e nem de, não está o nome de Lia, nem de Raquel, nem de Zilpa, nem de Bila. Por quê? Porque elas não tinham honra para aquilo que Deus estava fazendo na vida delas. Elas não conseguiram perceber que Deus estava levantando aqueles que seriam os representantes na terra, cumprindo aquilo que Deus falou para Abraão. Se elas tivessem ligadas à história de Abraão, à história de bênção das suas famílias, elas iam falar: Deus falou que Abraão seria pai de multidões. E eu já dei 4 filhos para Jacó. Acho que a multidão está saindo do meu ventre. Vou me alegrar com o que Deus está fazendo. Às vezes não estamos alegres com o que Deus está fazendo. Antes de Lia dar a Zilpa para Jacó, a palavra de Deus diz que ela teve Judá. E ela falou, eu ainda o louvarei, eu estou louvando ao Senhor, então vou dar o nome para ele de Judá. Mas não havia louvor verdadeiro no coração de Lia. Ela parou de ter filhos. Leia lá para você ver, no último versículo do capítulo 29. Ela parou de ter filhos, porque a adoração dela não era para Deus, é para ela mesma e para aquilo que ela estava produzindo. É por isso que estamos falando de problemas de fontes. Qual é a fonte? Qual é a atmosfera que vai reger a tua vida e a minha vida? O que queremos verdadeiramente, irmãos? A quem serviremos? Onde estará o nosso tesouro? O que queremos produzir? É para nós ou é para Deus? Então, essas mulheres queriam produzir para si mesmas. E o Senhor vem e resgata os filhos, dando posicionamento naquilo que era a profecia para Abraão. Qual é a profecia que tem sobre a tua vida, que Deus quer cumprir? E nós, por conta dos ambientes de inveja, de cobiça e de competição, estamos distraídos procurando o nosso próprio reino. O Senhor está dando para nós hoje as chaves, como diz a missionária Gina. As chaves para sairmos desse lugar e entrarmos em algo maior que Deus tem para nós. Vamos sair do quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Vamos sair desse. Vamos entrar no lugar onde Deus verdadeiramente fale para você. Quanto a você, eu te amo. E eu coloquei você dentro do plano de redenção maravilhoso para que você gerasse filhos para mim, para que eu os posicionasse, para que fossem tidos por pais de multidões, cada uma dessas tribos, pais de multidões que se ajuntam, e quando se ajuntam, sou o meu povo de propriedade particular. Será que Deus não tem isso para mim e para você? Ainda que a sua multidão seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a sua família, seja os seus parentes, os teus amigos, e pessoas que Deus vai levar até os confins da terra. Por que estamos dimensionando o plano de Deus sempre como pequeno? Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus, ele encerra a vida de Davi falando que Davi foi útil para a sua geração. E nós? Será que seremos úteis para a nossa geração? Úteis para Deus? Ou seremos daquele tido vasos de desonra, vasos inúteis para Deus? Vamos mudar a atmosfera através daquilo que o sangue de Jesus conquistou de atmosfera abençoada para nós. Atmosfera plena, atmosfera de um pleno amor, de aceitação. Atmosfera onde você pode entrar e comer do que Jesus fez e não do que Adão fez e faz. O que Adão produz é morto, é corrupção, é carne. E da carne nós vamos colher a corrupção. Então o Senhor venha sobre nós, permita isso. Porque muitas vezes não permitimos, irmãos.
Deus vem e nós o rejeitamos. Deus vem com a bandeja de amor, de graça, e nós o rejeitamos. Mas o Senhor está falando, estou batendo a porta. Abre, deixa eu celebrar com você. Vamos nos assentar à mesa, vá pegando o seu pão, o seu vinho. Vamos nos assentar à mesa agora com ele. Vamos tomar esse cálice da nova aliança no sangue do Cristo vivo. Vamos tomar o pão vivo que desceu no céu, que é verdadeira comida, é verdadeiro alimento para nós. E entre nessa Santa Ceia falando, Senhor, esses elementos são santos em ti. E eu creio que se juntam e trazem ressurreição e vida, porque eu quero obedecer a tua voz. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor cumpriria se tu estivesses aqui. Agora o Senhor não está mais aqui no corpo. O corpo é o meu, a alma é a minha. Então, por favor, toma a minha vida nas tuas mãos e faz com que as minhas mãos abracem o que o Senhor gostaria de abraçar. Faz com que a minha alma ame o que o Senhor gostaria de amar. Me ajuda a não andar num lugar de autossuficiência, de achar que a fonte sou eu, ou em lugares de inveja e de competição. Muda tudo isso em mim, Senhor. Tem um ambiente frutífero para mim. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos celebrar ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eis aqui esse corpo, esse sangue. E cremos que quando se juntam dentro de nós, trazem ressurreição e vida. Papai, em nome de Jesus, tu disseste fazer isso em memória de mim. Tu gostas de memórias. Tu gostas de poderes passar e olhar ali naquilo que está sendo feito pelo teu povo e que seja para a tua honra. Queremos tomar essa santa ceia de honra diante de ti para falar, Senhor, eu me lembro. Tu me deste a graça de me lembrar do que tu fizeste na cruz do Calvário e fizeste com que houvesse vivificação nos princípios eternos dados no Velho Testamento, Senhor. Tu eras, ó Rei da Glória, aquele que vem trazer a realidade. Tu és aquele que traz a realidade de todas as coisas. Porque tu disseste isso, olha, tem sombra lá no passado. A imagem real de todas as coisas é o Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui ao te celebrar e ao trazer a tua memória. Nós cremos que tu és a imagem real dos bens vindouros. Tem bem vindouro para nós, papai. Te celebramos, te amamos, te adoramos e precisamos dessa manifestação. Em nome de Jesus. Celebre ao Senhor. Beba, coma, em nome de Jesus. Amém. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és adorado neste lugar. Pai, a imagem real és tu. Cristo vivo, a imagem real és tu. Espírito da verdade. Tu revelas a imagem real do Cristo vivo dentro de nós. E Cristo revela o amor do Pai por nós. Então, por favor, traz isso para as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Muito obrigada. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje à tarde temos o Oséias da tarde. Vamos continuar falando a respeito dos libertadores. É mais uma praga para sentenciarmos em Deus. Eu digo que eu estou muito animada com essa série aí, com o que o Senhor tem dado, porque para mim está sendo motivo de crescimento naquilo que são as revelações do Senhor. Amém? Rapidamente os recados. Lembre-se, de 2 a 4 de março estaremos tratando a respeito do... isso, tem ceia também à tarde. Lembre-se, em nome de Jesus. Então, dia 2 a 4 de março, nós estaremos juntos ali, falando a respeito da festa do Purim, uma festa de gratidão, uma festa de celebração por Deus ter dado a oportunidade, como o apóstolo Alexandre colocou ontem, a oportunidade de lutar. Então, creio que nós trabalharemos bastante com os espíritos da passividade, que verdadeiramente se opõem a nós e colocam as suas desculpas, não é? Para que nós não nos envolvamos naquilo que verdadeiramente o Senhor quer que nós nos envolvamos. E aí venhamos como juízes verdadeiros da parte de Deus, sentenciando, pegando o anel de selar de maneira legítima, não como Jezabel, pegava o anel de selar de maneira ilegítima, mas vamos pegar o anel do Senhor para selar os novos decretos de maneira legítima, em nome de Jesus. Amém? Depois nós teremos a nossa Shalom, Shalom. Depois nós teremos o começo das ministrações, dia 16, até aí pula dia 28, que é um sábado, aí dia 29, nós estaremos manifestando ali aquilo que o Senhor tem para a nossa Páscoa.
Dia 29, às 4 da tarde, teremos ali a Páscoa do Senhor, com todo o ministério envolvido e aqui a cidade também. Dia 16, estaremos começando a ministrar sobre a Páscoa. Não haverá, irmãos, oséias da tarde. Nem nós vamos focar nas festas e nos temas das festas. E aí, à tarde, você estará livre para um tempo de meditação mais naquelas palavras que estaremos de manhã. Nem em nome de Jesus, eu creio que é isso. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Até à tarde, querendo Deus. Posso mudar de 5 a 10 minutos. Ou 5, eu tinha falado com uma pessoa, eu posso mudar 10 vezes. Dá uma modificada. O que é? Posso andar de 5 a 10 minutos. Ah, você pode? Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo está falando que ele pode andar de 5 a 10 minutos, é isso? Isso, tá bom. Ele pode andar de 5 a 10 minutos, tá? Eu achava que era só 5 minutinhos. Mas glória a Deus. Então, porque estamos tendo aqui nosso tempo de convalescência e graças a Deus, Deus está nos recuperando, amado, porque de alguma maneira sofremos ali. Sofrer não é de sofrimento, mas no sentido de passar pelas mesmas coisas, não é ali, entre aspas, não é? Estamos passando ali por esta fase e está sendo bom para nós. Amém? Estamos nos unindo, estamos ali curtindo aquilo que Deus tem feito para nós. Amém? Então fique com o Pai, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até mais.